Estou grávida. Minha sogra me mandou passar o resguardo na casa da minha mãe para não atrapalhar o vestibular da filha dela. Não discuti. Anunciei a venda do apartamento e mandei todos eles embora. Meu nome é Isabela, tenho 28 anos, sou casada há 3 e minha barriga de grávida de gêmeos já estava na reta final. Naquela tarde, enquanto eu estava sentada no sofá da sala, com uma mão na barriga e a outra segurando a pasta com os exames pré-natais, cheirando a papel novo, minha sogra, Dona Sônia, bateu com força na mesa de centro o resultado do simulado da minha cunhada, Vitória, e disse algo que me fez sentir como se tivesse sido expulsa da casa que ajudei a construir com meu dinheiro, meu esforço e minha juventude. Ela olhou para mim, a voz fria como gelo. Isabela, eu andei pensando. É melhor você ir passar o resguardo na casa da sua mãe. A Vitória vai prestar o Enem e um bebê chorando a noite toda em casa vai atrapalhar os estudos dela. Eu fiquei paralisada. Dentro de mim, os 2 bebês chutaram levemente, como se também tivessem ouvido. Olhei para ela, tentando manter a voz calma. Mãe, a casa da minha mãe fica no interior de Minas Gerais. São horas de viagem. Meu pai já faleceu e minha mãe não tá bem de saúde. Como ela vai cuidar de mim no puerpério? Dona Sônia franziu a testa, como se eu tivesse dito algo extremamente egoísta. Se ela não pode cuidar, contrate alguém. Não é como se não tivéssemos dinheiro, mas o Enem da Vivi é uma vez na vida. Se ela não passar, quem vai se responsabilizar? Engoli em seco. Naquela casa, o vestibular da Vitória era mais importante que a segurança de uma mulher prestes a dar à luz. Mais importante que seus 2 netos que ainda nem tinham nascido. Naquela noite, meu marido, Tiago, chegou em casa depois das 10. Ele entrou e parou ao me ver sentada na sala escura. Por que você não acendeu a luz, meu bem? Olhei para ele e perguntei diretamente. Sua mãe me mandou passar o resguardo na casa da minha mãe. Você já sabia? Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois suspirou. A mãe só está preocupada com a Vivi. A menina está sob muita pressão. Faltaram alguns pontos no simulado para ela entrar na faculdade que quer. Eu ri sem humor, as lágrimas querendo sair, mas eu as engoli. E eu, Tiago, eu estou prestes a dar à luz. Na minha barriga estão os seus filhos. 2 filhos seus. Ele desviou o olhar. É só por um mês, amor. Depois que você tiver os bebês e a Vivi fizer a prova, você volta. Só por um mês. A frase, leve como o vento, caiu sobre mim pesada como uma rocha. Nos últimos 3 anos, toda vez que eu era prejudicada, ele dizia... É só desta vez. Quando o quarto pequeno, que deveria ser o quarto dos bebês, virou a sala de estudos da Vitória, ele disse: são só alguns meses. Quando parte do meu salário teve que ir para o cursinho, presentes de aniversário e remédios para a mãe dele, ele disse: depois eu te compenso. Quando meu pai faleceu e ele não pôde ir ao enterro porque estava levando a Vitória para uma Olimpíada de Matemática, ele também disse que não tinha o que fazer. Mas desta vez eu não podia mais ceder. Na manhã seguinte, Dona Sônia preparava uma canja de galinha na cozinha enquanto Vitória estudava na mesa de jantar com fones de ouvido. Eu entrei e disse suavemente: Mãe, sobre ir para a casa da minha mãe, eu não concordo. Ela se virou bruscamente. O que você disse? Eu vou ter meus filhos aqui. Esta é a casa do meu marido e minha, é onde meus filhos devem nascer. Dona Sônia riu, um riso sem calor algum. Casa do seu marido e sua? Isabela, não se esqueça. A escritura está no nome do Tiago. Este apartamento é da família Almeida. E vou te dizer uma coisa. Enquanto eu estiver viva nesta casa, sou eu quem decide as coisas. Olhei diretamente para ela. A senhora está certa. A escritura está no nome do Tiago, mas o dinheiro da entrada teve a minha parte. E as prestações dos últimos 3 anos também foram pagas com parte do meu salário. Eu não vivo de favor nesta casa. O rosto de Dona Sônia ficou pálido e ela bateu com força uma panela na bancada. Você ficou muito corajosa, respondendo para sua sogra. Se tá achando tão ruim aqui, então pegue suas coisas e volte para casa da sua mãe. Não fique aqui atrapalhando a minha filha. Vitória, assustada, tirou os fones. Tiago saiu correndo do quarto, com o cabelo todo bagunçado. Mãe, Bela, parem de brigar. Mas Dona Sônia já apontava para a porta, a voz tremendo de raiva. Vá embora agora. Leve essa sua barriga e vá parir na casa da sua mãe. Esta família não precisa de uma nora insolente. Eu fiquei parada no meio da sala. Naquele momento, eu não chorei. Senti apenas algo se quebrando dentro de mim, muito sutilmente, mas quebrou por completo. Olhei para Dona Sônia, para Tiago,
para Vitória, que chorava de medo, e lentamente peguei meu celular e liguei para uma corretora de imóveis que eu conhecia. Alô, é a Helena? Aqui é a Isabela. O apartamento no condomínio Jardins do Sol, bloco B, 9º andar. Eu quero vender. Posso vender por um pouco abaixo do mercado, mas preciso de uma transação rápida com prioridade para quem pagar à vista. A cozinha inteira ficou em silêncio absoluto. Tiago me olhou incrédulo. Isabela, o que você está fazendo? Você enlouqueceu? Essa é a nossa casa. Virei-me para ele, a voz tão calma que até para mim pareceu estranha. A partir do momento em que sua mãe me mandou embora daqui e você ficou parado sem defender sua esposa e seus filhos, este lugar deixou de ser a minha casa. Dona Sônia levou a mão ao peito, o rosto pálido. Você se atreve a vender a casa do meu filho? Estou apenas pegando de volta o que é meu, o dinheiro que investi, o esforço que dediquei. 3 anos de humilhação. Por não cobrar tudo, já estou sendo muito generosa. Tiago se aproximou para pegar minha mão, mas eu a puxei de volta. Bela, calma, as coisas não precisam chegar a esse ponto. Olhei para o homem que um dia prometeu me dar um lar e disse, palavra por palavra. Não foi hoje que tudo se desfez, Tiago. Já estava desfeito há muito tempo. Só que hoje eu finalmente admiti isso para mim mesma. Dito isso, entrei no quarto, puxei a mala velha de debaixo da cama e joguei lá dentro algumas roupas, a pasta de exames, meus documentos e as roupinhas de bebê minúsculas que eu vinha comprando em segredo desde o 7º mês. Ao fechar o zíper da mala, minha mão tremeu, não de medo, mas de dor. Dor por saber que um dia eu considerei aquele lugar um lar, que um dia acreditei que aquelas pessoas eram minha família. Ao chegar à porta, parei e olhei para Dona Sônia uma última vez. Pode ficar tranquila, mãe. A partir de hoje, não vou mais atrapalhar o vestibular da Vitória. Mas a senhora também deveria se lembrar que algumas pessoas, uma vez que são expulsas, nunca mais voltam a ser as mesmas. Puxei a mala e saí. A porta se fechou atrás de mim, muito suavemente, mas para mim soou como o fim de um casamento inteiro. E eu não imaginava que a decisão de vender o apartamento naquele dia revelaria outro segredo que Tiago escondeu de mim por 2 anos. Um segredo envolvendo uma dívida de R$200 mil, uma assinatura falsa em documentos do banco e a verdadeira razão pela qual Dona Sônia sempre quis que eu me submetesse naquela casa. A primeira noite fora do apartamento no condomínio Jardins do Sol, dormi no pequeno sofá da casa da minha melhor amiga, Juliana. Lá fora, uma garoa fina caiu da noite até quase de manhã. O som da água batendo na sacada era tão frio quanto meu estado de espírito. Deitada de lado, com uma mão na barriga, senti os 2 pequenos chutarem de vez em quando, como se quisessem lembrar a mãe que ainda estavam ali, esperando o dia de nascer. Eu, por outro lado, passei a noite quase toda em claro, com uma mente a mil. 3 anos de casamento, e eu nunca pensei que um dia sairia de casa arrastando uma mala naquela situação. Não era por traição, agressão ou algo do tipo. O que mais doía era a sensação de ser desvalorizada, de ser colocada em último lugar em tudo, a ponto de, mesmo prestes a dar à luz, eu ter que abrir caminho para a tranquilidade de outra pessoa. Às 6 da manhã, a Ju já estava de pé, preparando uma sopa para mim. Ela colocou a tigela quente na mesa e sentou-se à minha frente, me observando por um longo tempo. E aí, Bela, você vai levar isso adiante mesmo? Abaixei a cabeça, mexendo a sopa. Levar o quê? O divórcio. Fiquei em silêncio por alguns segundos e assenti. Acho que sim. Gil suspirou. O Tiago não é tão ruim assim. Eu sei. Ele não é ruim. Ele é fraco, eu disse muito baixo. E é isso que mais me cansa. Se o Tiago fosse um cara grosseiro, autoritário ou abertamente indiferente, talvez fosse mais fácil para mim desistir. Mas ele não é. Ele sempre foi gentil comigo. Sempre disse que amava a esposa e os filhos. Sempre soube do que eu gostava e do que eu não gostava. O problema é que toda vez que ele se via entre mim e a mãe dele, ele escolhia o silêncio. E às vezes, o silêncio machuca mais do que qualquer palavra dura. Perto do meio-dia, meu telefone não parava de vibrar. Mais de 10 chamadas perdidas do Tiago, 3 da Dona Sônia. Não atendi. Só quando a Vitória ligou, hesitei por um segundo e atendi. Do outro lado da linha, um silêncio. Depois de um tempo, a voz dela saiu num sussurro. Bela, me desculpa. Fechei os olhos. Do começo ao fim, a única pessoa naquela casa que soube pedir desculpas foi aquela garota de 18 anos. Não é sua culpa. Mas a mãe tá chorando muito. E o Tiago saiu de manhã e não voltou até agora. Eu não respondi.
A voz da Vivi ficou embargada. Cunhada, não vende o apartamento, por favor. Olhei para a chuva escorrendo pela janela. Vivi, tem coisas que não tem mais volta. Ela ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer, baixinho. Na verdade, eu não tenho medo de choro de criança. Eu parei. Aquele dia eu disse aquilo porque estava muito pressionada. Meu simulado foi ruim e a mãe não parava de chorar, dizendo que se eu não passasse no vestibular seria uma vergonha para a família. E sou. Eu só queria que ela parasse de ficar tão nervosa. Ouvi aquilo e meu coração pesou. No fim, a Vivi também era apenas uma garota com o peso da pressão nos ombros. Dona Sônia amava a filha de uma forma controladora, sacrificando tudo por ela a ponto de, sem querer, transformar todos ao redor em obstáculos a serem removidos. Foque nos seus estudos, eu disse com a voz suave. Não pense mais nisso. Depois de desligar, fiquei sentada, atordoada, por um bom tempo. Ju se aproximou e me deu um copo de leite quente. Amaciou seu coração, não foi? Eu ri sem graça. Eu gosto da Vivi, mas não posso voltar. Naquela tarde, encontrei-me com uma advogada indicada pela Ju. A Drá. Helena, uma mulher de uns 40 e poucos anos, era muito direta. Depois de analisar todos os documentos que levei, ela tirou os óculos e perguntou: Você tem certeza de que quer ir até o fim com isso? Eu assenti. Tenho. Então vou ser sincera para você se preparar. Se houver divórcio, a partilha de bens não será simples. A escritura está apenas no nome do seu marido. Eu tenho como provar a minha parte no pagamento? Eu sei, mas o outro lado certamente não vai aceitar facilmente. Apertei as mãos. Eu não preciso de tudo. Só quero o que é meu por direito. Drá. Helena me olhou por alguns segundos e disse lentamente: Tem uma coisa que eu achei um pouco estranha. O que, doutora? Este apartamento foi hipotecado ao banco há 2 anos. Eu gelei. Hipotecado? Sim. Um empréstimo de 200 mil reais. Meu sangue pareceu congelar. Impossível. Eu não sabia de nada disso. Drá. Helena puxou uma pilha de papéis. A documentação está aqui. Quem assinou o empréstimo foi seu marido. Eu fiquei sentada, paralisada. Há 2 anos, Tiago disse que a empresa dele estava com dificuldades e precisava de dinheiro para um projeto. Então pediu emprestado a amigos. Na época, eu ainda dei a ele quase 20 mil reais das minhas economias para ajudar. Nunca imaginei que ele tivesse hipotecado nossa casa. E o mais assustador, ele escondeu isso de mim. O dinheiro do empréstimo foi usado para quê? Ainda não está claro. Senti um calafrio na espinha, uma sensação de inquietação crescendo dentro de mim. Nesses 3 anos, o que mais será que eu não sabia? Ao sair do escritório de advocacia, já estava escurecendo. Parei na porta com a mão na barriga. Os 2 pequenos chutaram levemente, como se sentissem o estado de espírito da mãe. De repente, lembrei-me de algo que aconteceu há quase 1 ano. Era aniversário da dona Sônia. Enquanto limpava a mesa, ouvi sem querer ela sussurrando para o Tiago na cozinha. Vê se consegue o dinheiro para pagar o banco logo. Não deixe ela descobrir. Naquele momento, quando me aproximei, os 2 se calaram. Tiago ainda deu um sorriso sem graça e mudou de assunto. Eu pensei que era algum empréstimo familiar e não perguntei mais. Agora, pensando bem, tudo começou ali. Meu telefone vibrou de repente. Era o Tiago. Olhei para a tela por um longo tempo antes de atender. Bela, a voz dele estava rouca. Onde você está? O que foi? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu assinei os papéis da venda da casa. Eu parei. Tão rápido? Minha mãe desmaiou hoje à tarde. Apertei o telefone. O que o médico disse? Pressão alta. Ela ainda está no soro. Eu não disse nada. Do outro lado, só se ouvia a respiração pesada dele. Bela, você precisa mesmo fazer isso? Olhei para o fluxo de carros na rua. Tiago, você sabe o que mais me desespera? Ele ficou em silêncio. É que, até agora, você ainda acha que vender a casa é a coisa mais absurda. E não o fato de sua esposa, prestes a dar à luz, ter sido expulsa de casa. Do outro lado, nenhuma resposta. Respirei fundo e perguntei lentamente. Há 2 anos, para que você hipotecou a casa? Ele prendeu a respiração instantaneamente. Eu ouvi claramente. Tiago, o que você está escondendo de mim? O silêncio do outro lado foi tão longo que pensei que ele tinha desligado. Só o som dos carros na rua se misturava com as batidas fortes do meu coração. Um tempo depois, ele perguntou com a voz rouca. Quem te contou isso? Eu perguntei primeiro, Tiago. Quando você hipotecou a casa por 200 mil reais? Ouvi sua respiração pesada. Eu conhecia bem demais aquele silêncio.
Toda vez que ele escondia algo, ficava assim, como se prolongar o silêncio por mais alguns segundos fizesse a verdade desaparecer. Foi coisa da empresa. Que empresa precisa que você hipoteque sua casa sem que sua esposa saiba? Ele se irritou um pouco. Eu já disse, a situação era urgente. Que situação? Bela, você está grávida, não quero que você se preocupe com isso. Eu ri, mas as lágrimas escorreram sem que eu percebesse. Está vendo? Até agora, você continua o mesmo. Sempre decide tudo sozinho e depois diz que é pro meu bem. O outro lado ficou em silêncio. Apertei o telefone. Para onde foi esse dinheiro? Eu investi 200 mil reais. Investiu em quê? Tiago hesitou por alguns segundos. Num projeto com um amigo, fechei os olhos. A sensação de inquietação ficava cada vez mais clara. Deu prejuízo, não foi? Ele não respondeu. Entendi. Apoiei-me em banco de praça, a mão na barriga. Os dois pequenos chutaram de novo, como se sentissem as emoções da mãe. Tiago, sabe o que é mais assustador? É que vivi com você por 3 anos e só agora percebo que não sei nada sobre a vida real do meu próprio marido. Ele soltou um suspiro quase inaudível. Eu ia te contar quando as coisas se acalmassem. Quando seria quando? Depois que o banco tomasse o apartamento ou depois que eu tivesse os filhos e continuasse me matando de trabalhar para pagar a dívida com você? Eu nunca pensei em deixar você arcar com isso, mas no final eu teria que arcar de qualquer jeito. Desliguei antes que começasse a chorar ainda mais. Naquela noite quase não dormi. As contrações começaram a aparecer com mais frequência. Dores surdas que desciam até a lombar. Ju, vendo meu rosto contorcido, ficou preocupada. Que tal eu te levar para uma consulta amanhã? Acho que ainda não vai nascer. Gravidez de gêmeos costuma adiantar, Bela. Eu assenti, mas minha mente estava em outro lugar. 200 mil reais. Uma quantia tão grande que, a menos que fosse algo muito sério, Tiago nunca arriscaria hipotecar a casa. Mas o que me deixou com um frio na espinha não foi a dívida, mas o fato de que a mãe dele também sabia. E só eu fui mantida no escuro. Aparentemente, naquela casa, eu nunca fui realmente considerada da família. Na manhã seguinte, assim que acordei, recebi uma mensagem da Drá, Helena. Bela, pedi para verificarem mais informações sobre o empréstimo. Você pode vir ao meu escritório um pouco? Pressentindo que algo estava errado, troquei de roupa e peguei um carro de aplicativo. Assim que entrei, Adra, Helena me indicou uma cadeira e me entregou uma pasta. Dei uma olhada. Olhei para baixo. Na pasta havia uma cópia do extrato bancário de Tiago relacionado ao empréstimo daquele ano. A maior parte do dinheiro foi transferida para a conta de um homem que eu não conhecia, mas uma quantia de quase 50 mil reais foi transferida várias vezes para a conta de uma mulher chamada Milena. Levantei o olhar. Quem é essa pessoa? Drá. Helena balançou a cabeça. Ainda não sei, mas achei estranho porque as transações duraram quase meio ano. Senti minha cabeça girar. Um pensamento terrível passou pela minha mente, deixando minhas mãos geladas. Não, não pode ser. O Tiago não é esse tipo de homem. Mas então me lembrei das vezes em que ele dizia que precisava fazer hora extra por um ano inteiro, das viagens de trabalho repentinas, das vezes em que ele saía de manhã e só voltava tarde da noite. Houve um período em que ele quase não tocava no salário em casa, mas estava sempre irritado por causa da pressão. Na época, eu só pensei que ele estava cansado. Agora, pensando bem, tudo começou a fazer sentido. Acho que você deve se preparar para qualquer possibilidade, disse Adrá. Helena, suavemente. Abaixei a cabeça para minha barriga, a garganta apertada. Será que ele estava sustentando outra pessoa, doutora? Não posso afirmar, mas dinheiro não desaparece sozinho. Fiquei sentada em silêncio por muito tempo. A dor agora não era mais sobre ser expulsa de casa pela sogra, mas a sensação de que a pessoa em quem eu mais confiava tinha uma vida completamente diferente da qual eu nunca fiz parte. Ao sair do escritório, fiquei parada na frente por um longo tempo, sem vontade de ir a lugar nenhum. O sol estava forte, mas eu senti um frio por dentro. Nesse exato momento, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei e atendi. Alô? É a senhora Isabela, certo? Uma voz de mulher bem jovem. Sim, quem é? Meu nome é Milena. Apertei o telefone. A mulher do extrato bancário. Meu coração bateu tão forte que minha barriga ficou tensa. O que você quer comigo? Do outro lado, um silêncio de alguns segundos. Depois, ela disse, muito baixo. Acho que a senhora deveria saber a verdade. Um zumbido ecoou na minha cabeça. O que você é do Tiago? Não é o que a senhora está pensando. Então o que é? A voz da garota ficou embargada. Eu fui namorada do Tiago antes dele se casar com a senhora. Senti tudo escurecer. Precisei me apoiar na parede para não cair.
Que você disse? Nós namoramos por quase 3 anos. Depois a mãe dele não concordou porque eu era de uma família pobre e com dívidas e o obrigou a terminar. Meu coração batia descontroladamente. E depois que ele se casou com a senhora, o Tiago ainda me ajudou por um tempo. Eu ri, um riso seco. Ajudou como? Com 200 mil reais da casa hipotecada? Milena ficou em silêncio. Aquele único segundo de silêncio foi o suficiente para meu coração despencar. Fechei os olhos, os lábios tremendo. Vocês ainda se encontravam? Não, eu juro que não, ela disse rapidamente. O Tiago só me ajudou a pagar as despesas do hospital da minha mãe. O que a sua mãe tinha? Câncer. Fiquei paralisada? Minha mãe faleceu no ano passado, a voz dela embargou completamente. Quando ela estava muito doente, eu não tinha mais a quem recorrer. O Tiago disse que me ajudaria uma última vez e depois cortaria o contato completamente. De repente, senti uma dor de cabeça terrível. Tudo começou a ficar confuso. De um lado, uma dívida secreta. Do outro, uma ex-namorada com a mãe doente. E no meio, uma sogra que controlava o filho, até sufocá-lo. Afinal, quem estava dizendo a verdade nessa história? Então, por que você me ligou? Porque ontem o Tiago foi me procurar? Parei. Procurar pra quê? Ele me pediu dinheiro emprestado? Eu ri com amargura. Você tinha? Não. A voz de Milena ficou embargada. Eu também descobri recentemente que ele tem muitas outras dívidas. Senti minhas mãos e pés gelarem. Quanto? Eu não sei ao certo. Mas ontem, um pessoal foi procurar por ele no trabalho. Antes que eu pudesse perguntar mais, minha barriga se contraiu com força. Uma dor aguda desceu até as costas, me fazendo curvar. Senhora Isabela, a senhora está bem? Eu não conseguia responder. A segunda contração veio quase imediatamente. Suor frio escorria pela minha nuca. Segurei firme em uma grade, ofegante. Não eram mais as contrações de treinamento. Desta vez, parecia que eu ia entrar em trabalho de parto de verdade. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a terceira contração veio, mais forte que as duas anteriores. Era como se alguém estivesse puxando minha barriga para baixo com toda a força. Cada músculo se contraía e apertava, fazendo minhas pernas fraquejarem. O celular quase caiu da minha mão. Do outro lado da linha, Milena estava em pânico. Senhora Isabela, o que foi? Tentei respirar fundo, mas minha respiração estava entrecortada. Acho que vou entrar em trabalho de parto. Meu Deus, onde a senhora está? Dei o endereço e me apoiei completamente na grade. As pessoas na rua começaram a olhar. Suor frio escorria pela minha nuca, a barriga contraindo em ondas. Os 2 bebês dentro de mim se agitavam, como se também estivessem desesperados. Fique aí parada, tô indo agora mesmo. Antes que eu pudesse recusar, ela desligou. 15 minutos depois, Milena chegou em uma moto velha e preta. A garota era mais jovem do que eu imaginava. Magra, com o cabelo preso num rabo de cavalo baixo e o rosto pálido, como quem não dorme há dias. Assim que me viu encolhida no banco, ela correu para me ajudar. A senhora consegue andar? Morde o lábio e assenti. Me leve para a maternidade Santa Joana. Milena praticamente me amparou até um táxi. Durante todo o trajeto, ela olhava para o relógio e para mim a expressão tão tensa que suas mãos tremiam. Está doendo muito? Dá para aguentar? Mal terminei de falar e tive que fechar os olhos para outra contração. Ondas de dor desciam até a pelvis, com a sensação de que minha barriga ia explodir. Ao chegar ao hospital, Milena correu para fazer a ficha e uma enfermeira me levou para a sala de exames. O médico fez o ultrassom com a testa franzida. Gravidez gemelar, trabalho de parto ativo, 3 centímetros de dilatação. Onde está o acompanhante? Antes que eu pudesse falar, Milena correu até nós. Estou aqui. O médico olhou para ela. E o pai do bebê? Milena ficou sem jeito por um segundo e respondeu baixo. Ele ainda não chegou. O médico não perguntou mais nada, apenas se virou para mim. Ainda não vai nascer agora, mas precisa ser internada para observação. Gravidez de gêmeos tem risco de complicações. Não podemos arriscar. Fui levada para um quarto de pré-parto. Deitada na cama branca, ouvindo o som das rodinhas das macas no corredor, senti como se tudo estivesse acontecendo rápido demais. Há poucos dias eu estava naquela casa, tentando engolir o orgulho para manter uma família para meus filhos. Agora, eu estava aqui, prestes a dar à luz enquanto meu casamento estava praticamente destruído. Milena sentou-se ao lado da cama, as mãos entrelaçadas. A senhora quer que eu ligue para o Tiago? Virei o rosto para a janela. Não precisa.
Se eu vou ter meus filhos, posso cuidar disso sozinha. Minha voz saiu mais fria do que eu imaginava. Milena ficou em silêncio por um momento e abaixou a cabeça. A senhora me odeia, não é? Não respondi de imediato. Um tempo depois disse lentamente. Eu não sei. Ela mordeu o lábio. Eu nunca quis destruir sua família, mas você sabia que ele era casado. Eu soube antes de ele se casar com você. Eu ri sem humor. E mesmo assim você aceitou o dinheiro. Os olhos de Milena ficaram vermelhos. Naquela época minha mãe estava muito doente. Eu não tinha outra escolha. Olhei para a garota à minha frente. Se fosse antes, talvez eu a odiasse até os ossos. Mas agora, olhando para suas olheiras e seu corpo tão magro que a camisa larga não conseguia esconder a exaustão, ela não parecia uma vitoriosa que roubou a felicidade de alguém, mas sim alguém que também estava sendo encurralada pela vida. Você ainda o ama? Milena se assustou e abaixou a cabeça. Não me atrevo. Aquela resposta me deixou sem palavras. Ela respirou fundo e continuou. Quando Tiago se casou, eu pedi demissão e me mudei para o sul para cortar contato. Mas há 2 anos, minha mãe descobriu o câncer. A quimioterapia era muito cara, pedi dinheiro para todo mundo e não consegui. Foi aí que eu liguei para ele. Fechei os olhos e ele hipotecou a casa. Eu não sabia disso, Milena disse rapidamente. Só sabia que ele me transferia dinheiro todo mês. Uma vez perguntei por que tanto e ele disse que tinha vendido umas ações. Eu ri, um riso seco. Então, até quem recebeu o dinheiro não sabia a verdade. Isabela Milena me olhou, a voz trêmula. O Tiago realmente te ama. Abri os olhos e a encarei. Você acha normal alguém que ama a esposa esconder uma dívida de 200 mil reais? Milena ficou sem palavras. Ele me disse uma vez que você foi a única pessoa que o fez querer ser um homem direito. Virei o rosto, mas no final ele escolheu esconder as coisas de mim. De repente, passos apressados ecoaram no corredor. Segundos depois, Tiago apareceu na porta. Sua camisa estava amassada, o cabelo bagunçado, o rosto abatido, como se tivesse corrido uma maratona. Assim que me viu, ele caminhou rapidamente em minha direção. Bela. Mas então ele parou ao ver Milena sentada ao lado da cama. O ar no quarto congelou. Milena se levantou imediatamente. Eu já estou de saída. Fica onde está, eu disse. Os dois se viraram para mim. Apoiei-me para sentar, a barriga contraindo com uma dor aguda. Vamos resolver tudo hoje. Tiago empalideceu. Bela, você está com dor, não pense demais. Eu te pergunto, olhei diretamente para ele. A dívida de 200 mil reais foi por causa dela, não foi? Ele ficou em silêncio. Aquele silêncio doeu mais do que qualquer confissão. Milena começou a chorar. Não foi, senhora. Não foi inteiramente por minha causa. Eu ri, sem humor. Então o que mais foi? Tiago passou a mão pelo cabelo e sentou-se pesadamente na cadeira, como se toda a sua força tivesse se esvaído. Eu fui enganado. Parei. Ele abaixou a cabeça, a voz rouca. 2 anos atrás, um amigo me chamou para investir em um projeto imobiliário. Disseram que em poucos meses o lucro seria o dobro. Eu queria ganhar mais dinheiro para comprar uma casa maior antes dos bebês nascerem. Fiquei sem reação. Eu pensei que se tivéssemos mais dinheiro, você não teria que passar pela situação de morar com minha mãe. Olhei para ele, a mente um nó. E então, eles pegaram dinheiro e sumiram. Ele riu com amargura. Perdi quase todas as minhas economias. E foi nessa época que a mãe da Milena ficou doente. Ela me ligou pedindo ajuda. Eu não podia simplesmente ignorar, senti a garganta apertar. Então você hipotecou a casa, pensei que em poucos meses conseguiria recuperar o dinheiro. E conseguiu? Tiago ficou em silêncio. Entendi. Você nunca saiu daquele buraco. Talvez até hoje você ainda esteja afundado em dívidas. Nesse momento, a porta do quarto se abriu novamente. Dona Sônia entrou apressada, seguida por Vitória. Assim que viu Milena, o rosto dela mudou de cor. Você ainda tem a coragem de vir aqui? Ela apontou para a garota. Foi você que desgraçou a vida do meu filho. Milena, pálida, recuou. Tiago se levantou de um pulo. Mãe, para com isso! Parar com o quê? Dona Sônia quase gritou. Se não fosse por essa vagabunda, nossa família não estaria nessa situação. Deitada na cama, ouvindo cada palavra, senti minha cabeça girar e a barriga contrair com mais força. O monitor fetal começou a apitar sem parar. Uma enfermeira entrou correndo, olhou para a tela e gritou.
A paciente está em trabalho de parto acelerado. Preparem para levar para a sala de parto agora. O quarto caótico ficou em silêncio absoluto quando o som do monitor cardíaco fetal ecoou, rápido e insistente. A enfermeira imediatamente puxou minha cama para o corredor. A dor desceu com tanta força que eu não conseguia mais ouvir o que ninguém dizia. Apenas via as luzes brancas do teto do hospital passando rapidamente pelos meus olhos. Tiago corria ao meu lado, o rosto pálido. Bela, aguenta firme. Eu cerrava os dentes, as mãos agarrando a grade da cama com tanta força que tremiam. Uma médica caminhava ao lado, perguntando: a família já assinou o termo de consentimento para a cirurgia? Sim, eu sou o marido. Gravidez gemelar, um dos bebês está com sinais de sofrimento fetal. Pode ser necessário uma cesárea de emergência. Ouvi aquilo e senti um calafrio na espinha. Desde que engravidei, sempre tentei manter a calma, pensando que seria forte. Mas no momento em que ouvi a médica dizer cesárea de emergência, eu realmente senti medo. Medo não por mim, mas pelos meus 2 filhos que ainda nem tinham visto o rosto da mãe. Tentei puxar a manga do Tiago, se acontecer alguma coisa. Não fala besteira. Os olhos dele estavam vermelhos. Eu te imploro. Outra contração me atingiu. Eu mal conseguia respirar. A médica me empurrou para a sala de parto e barrou todos do lado de fora. A porta se fechou com um baque. Naquele instante, lembrei-me do meu pai. Quando eu era pequena, toda vez que ficava doente ou tinha algum problema, ele me abraçava e dizia: a filha do pai tem que ser forte, mas ser forte não significa aguentar tudo sempre. E por tantos anos, eu confundi aguentar com sacrifício. Sob as luzes frias da sala de cirurgia, ouvi a voz da médica, o som dos instrumentos, o ritmo constante do monitor cardíaco. A anestesia começou a fazer efeito, mas eu ainda sentia minhas mãos geladas. Isabela, relaxe. Uma enfermeira se inclinou e disse em voz baixa: seus filhos vão ficar bem. Fechei os olhos. Na minha mente só vi as 2 roupinhas de recém-nascido, que eu mesma dobrei na mala no dia em que saí de casa. Então a escuridão tomou conta. Não sei quanto tempo depois ouvi o choro de um bebê muito perto. Um choro frágil, mas tão forte que meu coração apertou. Uma voz feminina disse: feliz. É um menino. Menos de 2 minutos depois, outro choro. O segundo também é menino. Eu queria abrir os olhos, mas minhas pálpebras pesavam. Senti alguém tocar minha mão suavemente e dizer, com a voz embargada: Bela, eles estão bem. Era a voz do Tiago. Quando acordei de novo, já era noite. O quarto estava iluminado por uma luz amarela suave. Senti minha barriga leve, mas o corte da cirurgia doía como se estivesse sendo cortado por dentro. Assim que me mexi, ouvi a voz da Vitória. Bela, você acordou. Ela estava sentada ao lado dos berços no canto do quarto, os olhos inchados de tanto chorar, mas o rosto iluminado de alegria. Ela correu para apertar a campainha e voltou para me olhar. Como você está se sentindo? Com a voz rouca, perguntei. Onde estão os bebês? Vitória imediatamente empurrou os 2 berços para perto. Os 2 bebês, lado a lado, enrolados em mantas brancas, vermelhinhos e minúsculos. Um dormia, o outro fazia uma careta como se fosse chorar. Só de vê-los, meus olhos se encheram de lágrimas. Tremendo, estendi a mão para tocar suavemente a bochecha de um deles. Olá, meus meninos. Minha voz falhou. Tiago se virou para enxugar as lágrimas. Nesse momento, a porta se abriu. Ele entrou com um médico. Assim que me viu, parou. Em apenas um dia, ele parecia ter envelhecido anos. A barba por fazer, os olhos vermelhos por falta de sono. O médico deu algumas instruções e saiu. No quarto restavam apenas nós 4. O silêncio era pesado. Finalmente, Tiago se aproximou da cama. Ainda tá doendo muito? Não respondi, meu olhar fixo nos 2 bebês. Ele ficou ali por um longo tempo e disse em voz baixa: me desculpe. Eu ri sem humor. Desculpa pelo quê? Tiago abaixou a cabeça. Por tudo. Virei-me para olhá-lo. Nunca o tinha visto tão vulnerável. Bela, eu sei que errei. Desde quando? Desde o início. Ele apertou as mãos. Eu não deveria ter escondido a dívida de você. E não deveria ter deixado minha mãe te pressionar daquele jeito. Fiquei em silêncio por alguns segundos e perguntei: se naquele dia eu não tivesse reagido, você pretendia me contar a verdade? Tiago engasgou. Eu não sei. A resposta honesta doeu ainda mais. Vitória se levantou discretamente. Vou lá fora comprar uma sopa para você. A menina saiu rápido, como se quisesse nos dar espaço. Assim que a porta se fechou, Tiago sentou-se ao meu lado. Bela, não vamos nos divorciar, por favor. Eu ri muito baixo.
Você acha que depois de tudo é só dizer uma frase e tudo volta ao normal? Eu vou consertar as coisas. Como você vai consertar? Sua voz falhou. Eu vou levar minha mãe e a Vivi para morar em outro lugar por um tempo. Eu vou pagar todas as dívidas sozinho. Só te peço uma chance. Olhei para o homem à minha frente, o coração um turbilhão. Por muito tempo, pensei que se ele ficasse do meu lado e dos meus filhos apenas uma vez, eu faria de tudo para ficar. Mas agora, vendo de cabeça baixa, implorando, eu não sentia mais a mesma vontade de me agarrar a ele. Algumas feridas não sangram na hora, mas quando cicatrizam, deixam uma marca. Perguntei em voz baixa. A dívida ainda é de quanto? Tiago ficou em silêncio. Quanto ainda falta? Mais de 400 mil reais? Eu fiquei paralisada. O quê? Depois de ser enganado, peguei mais dinheiro emprestado por fora para cobrir os juros. Senti um frio percorrer meu corpo. 400 mil. Eu vou vender o carro e pagar aos poucos. Eu ri, desesperada. Tiago, você sabe que se eu não tivesse descoberto a história da venda da casa, um dia o banco viria tomar o apartamento de qualquer jeito? Ele abaixou o rosto. Eu sei. E mesmo sabendo, você me deixou acreditar que eu tinha uma família. Minha voz tremeu. Você sabe o que eu costumava pensar? Que mesmo que sua mãe não gostasse de mim, mesmo que eu tivesse que ceder em tudo, pelo menos meu marido me amava de verdade. As lágrimas dele caíram sobre as costas de sua mão. Eu te amo, mas você não me protegeu. A frase mergulhou o quarto em silêncio. Lá fora, a chuva começou a cair no telhado do hospital. Uma enfermeira passou empurrando um carrinho de remédios no corredor. Os dois bebês no berço começaram a se mexer e um deles começou a chorar. Inclinei a cabeça para olhar meu filho, o coração amolecendo. Tiago se levantou imediatamente, desajeitado, e pegou o bebê. Vendo sua falta de jeito, meus olhos se encheram de lágrimas. Ele abraçou o bebê. A voz tremulou. Filho, o papai pede desculpas. O bebê continuou chorando alto. Tiago ficou ainda mais desesperado. Eu olhava a cena, o coração doendo. Apesar de tudo, ele ainda era o pai dos meus filhos. Nesse momento, a porta se abriu com força. Dona Sônia entrou carregando uma sacola grande. Assim que viu Tiago com o neto no colo, seus olhos ficaram vermelhos. Deixa a mãe pegar. Mas então seu olhar parou em mim. Um vislumbre de culpa passou rapidamente, substituído pela rigidez de sempre. Isabela, preciso falar com você. Olhei para ela, uma sensação de apreensão tomando conta de mim. E a frase seguinte dela me deixou praticamente paralisada na cama do hospital. Eu quero vender a casa antiga do interior para pagar a dívida do Tiago. Mas a condição é que os dois bebês fiquem sob meus cuidados. Eu pensei que depois do parto, depois de tudo o que aconteceu, Dona Sônia pelo menos entenderia os sentimentos de uma mãe que acabou de passar pela porta da morte para dar à luz. Mas não, a frase dela foi tão fria e afiada quanto uma faca. Eu vou vender a casa do interior para pagar a dívida do Tiago, mas os dois bebês têm que ficar comigo. O quarto ficou em silêncio. Tiago, que segurava o bebê, ficou paralisado. O bebê em seus braços, que tinha acabado de se acalmar, começou a choramingar. Olhei para minha sogra pensando que tinha ouvido errado. O que a senhora disse? Dona Sônia se aproximou, a voz lenta, como se tivesse planejado cada palavra. Você acabou de dar à luz. Sua saúde está frágil. O Tiago está cheio de dívidas. O trabalho dele não é estável. Você não consegue cuidar de dois filhos sozinha. Eu ri secamente. E então, eu vou criar os dois até crescerem. De qualquer forma, eles são netos da família Almeida. Meu coração gelou. A senhora está tentando tirar meus filhos de mim? Ninguém está tirando nada. Dona Sônia franziu a testa. Eu só quero o melhor para eles. E eu não quero. Você mal consegue se cuidar agora. Ela olhou ao redor do quarto do hospital e suspirou. Isabela, olhe para sua situação. Sem casa própria, com um marido à beira da falência. Para que insistir em ficar com duas crianças? Você acha que criar filhos é fácil? Apertei o lençol com tanta força que tremi. A cicatriz ainda doía, mas não tanto quanto a sensação de ter alguém planejando me separar dos meus filhos no momento em que eles nasceram. Tiago colocou o bebê no berço e disse com a voz rouca: Mãe, para com isso. Cala a boca. Dona Sônia se virou para o filho. Se não fosse pela sua estupidez, a família não estaria nessa situação. Eu já estou sofrendo o suficiente por ter que vender a casa dos nossos antepassados para te salvar. Mãe, mas... Ela me olhou. Isabela, você não vai conseguir. Levantei o olhar para ela pela primeira vez na vida, sentindo uma calma assustadora. A senhora acha mesmo que eu vou entregar meus filhos para você? Você não tem escolha melhor. Eu tenho.
Que você tem? Ela riu com desdém. Um quarto alugado? Um emprego do qual você tá de licença e não sabe quando volta? Ou um marido com uma dívida de mais de 400 mil reais? Cada palavra parecia querer me forçar a admitir minha fraqueza. Mas foi naquele momento que minha mente ficou surpreendentemente clara. Olhei para os dois bebês dormindo tranquilamente no berço e disse lentamente: eu posso ser pobre, posso passar por dificuldades, mas meus filhos ficarão com a mãe deles. O rosto de Dona Sônia endureceu. Pare de ser teimosa. Quem me expulsou de casa foi a senhora, porque você foi insolente. Quem me deixou grávida, prestes a dar à luz, arrastando uma mala para fora de casa, foi a senhora. Eu fiz isso pela Vivi. E esses dois bebês, o que eles são? Olhei diretamente nos olhos dela. Desde antes de nascerem, a senhora já os via como um incômodo. Dona Sônia ficou sem palavras por um segundo e depois ergueu a voz. Eu sou a avó deles, mas eu sou a mãe. A tensão no quarto era sufocante. Vitória, perto da porta, com os olhos vermelhos, olhava de Dona Sônia para mim. Tiago estava de cabeça baixa, como se não tivesse mais forças para dizer nada. Finalmente, Dona Sônia jogou a sacola na cadeira. Certo, se você é tão teimosa, então vou dizer logo. O apartamento dos Jardins do Sol não será mais vendido. Eu parei. O contrato foi assinado. O sinal pode ser devolvido. Não é tão simples. Eu disse que é e pronto. Olhei para ela fixamente. De onde a senhora vai tirar o dinheiro para devolver? Ela ficou em silêncio. Um mau pressentimento passou pela minha cabeça. Ou a senhora está escondendo mais alguma coisa de mim? Tiago levantou a cabeça imediatamente. Mãe? Mas Dona Sônia se sentou lentamente na cadeira, o rosto de repente muito mais velho, a casa do interior. Na verdade, já foi vendida no ano passado. Fiquei paralisada. Vendida? Vitória também ficou chocada. Mãe, o que você está dizendo? Dona Sônia fechou os olhos. Eu vendi para pagar parte da dívida do seu irmão. Tiago apertou as mãos. Mãe, não fale mais nada. Não falar? Até quando? Ela começou a chorar. Naquela época, você se ajoelhou implorando por ajuda. Disse que se não tivesse o dinheiro para pagar, eles iriam te processar, iriam fazer um escândalo na sua empresa. O que mais eu podia fazer? Olhei para Tiago, sentindo um frio na espinha. Então ele estava endividado há tanto tempo. Ele abaixou a cabeça, sem coragem de me olhar. Desde quando? Há mais de 1 ano e meio. Eu ri, as lágrimas caindo junto. Mais de 1 ano e meio e eu não sabia de nada. Tiago engasgou. Eu não queria que você se preocupasse. Então você me deixou viver estupidamente em um casamento de mentira? Não era de mentira. Então era o quê? Eu quase gritei. Um marido que esconde dívidas da esposa, que esconde que hipotecou a casa, que esconde até que a própria mãe vendeu a casa da família para salvá-lo. Você acha que isso é uma família? Tiago não conseguiu mais responder. Vitória, no canto do quarto, começou a chorar alto. Irmão, por que você não me contou? Tiago segurou a cabeça, a voz rouca. Eu não queria que a família sofresse, mas agora a família toda está sofrendo, Vitória disse, engasgada. A mãe perdeu a casa, a Bela foi embora, você está endividado e agora até os sobrinhos recém-nascidos foram arrastados para isso. Virei o rosto, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo travesseiro. Eu costumava pensar que meu casamento acabou por causa de uma sogra cruel, mas agora eu entendia. O que destruiu tudo foram os segredos e o silêncio que se arrastaram por anos. Nesse momento, o telefone do Tiago tocou. Ele olhou para a tela e empalideceu. Eu vi claramente as palavras agiota. A mão dele tremeu. Dona Sônia também viu. O rosto dela ficou branco. Eles ligaram de novo? Tiago não atendeu. Assim que o toque parou, tocou de novo. E de novo. O ar no quarto do hospital ficou insuportavelmente pesado. Finalmente, Tiago atendeu, rangendo os dentes. Alô? Do outro lado, a voz de um homem era agressiva. Onde você se meteu? Estou no hospital. Não me importa. O prazo é hoje. Se não pagar, não reclame das consequências. Estou tentando arranjar o dinheiro. Arranjar o quê? A casa já está sendo vendida e você ainda finge? Eu parei. A outra pessoa sabia da venda da casa. Tiago se virou, mas eu ainda ouvi a voz do outro lado. Você acha que vender a casa vai te salvar? Você ainda nos deve quase 100 mil reais de juros. Senti minha cabeça girar. Juros? Então a dívida real era ainda maior. Tiago apertou o telefone. Me dê 3 dias. Ou isso, ou não reclame se a gente aparecer aí no hospital. A chamada terminou. O quarto mergulhou em um silêncio mortal.
Olhei para Tiago. Pela primeira vez, aquele homem parecia um estranho. Ele não era mais o marido gentil que costumava acariciar minha barriga para sentir os bebês chutarem, mas um homem sendo empurrado para o abismo pela dívida. Muito tempo depois, perguntei com a voz rouca: "Você pegou dinheiro com a agiota?" Tiago fechou os olhos. Não precisava mais de resposta. Entendi. E naquele exato momento, a porta do quarto foi aberta com um empurrão. 2 homens de aparência intimidadora estavam no corredor, olhando para dentro e perguntaram friamente: "O Tiago está aí? Não está?" Os 2 homens na porta usavam jaquetas pretas, e as tatuagens coloridas em seus pescoços se estendiam até a nuca. Um era magro, mas tinha um olhar feroz. O outro, corpulento, usava vários anéis de prata. Só de olhar, era óbvio que não eram visitantes comuns. O quarto inteiro congelou. Vitória, apavorada, agarrou-se ao berço. Dona Sônia se levantou de um salto, instintivamente se colocando na frente de Tiago, mas seu rosto estava pálido como cera. O homem corpulento olhou ao redor e fixou o olhar em Tiago. "Vem aqui fora conversar." Tiago apertou as mãos. "Isto é um hospital." "A gente sabe", disse o magro com uma voz fria. "Se não quer confusão, vem com a gente." Deitada na cama, meu coração batia tão forte que a cicatriz da cirurgia doía. Os 2 bebês no berço, como se sentissem a tensão, começaram a choramingar. O som de recém-nascidos chorando no meio daquele ambiente deixou tudo ainda mais caótico. A voz de Dona Sônia tremia. "Senhores, por favor, vamos conversar com calma." "Dona, não se meta." O homem corpulento olhou para ela. "Seu filho pegou dinheiro, tem que pagar." Tiago deu um passo à frente, protegendo a mãe. "Eu já disse. Me deem mais uns dias." "Mais uns dias?" O magro riu com desdém. "Você está nos enrolando há quase meio ano." Olhei fixamente para Tiago. A situação era muito pior do que eu imaginava. Não era questão de semanas ou meses. Ele estava afundado nessa dívida há muito tempo. Tempo suficiente para que eles perdessem a paciência. Uma enfermeira que passava viu a situação e entrou. "Senhores, por favor, mantenham a ordem. Esta é a ala da maternidade." O homem corpulento deu um sorriso de canto. "A gente só vai ter uma palavrinha e já sai." Então, virou-se para Tiago, lá fora. Tiago olhou para mim, seus olhos cheios de exaustão e impotência, como alguém que foi encurralado por tempo demais. "Bela, eu saio por um instante." Não respondi. Apenas o vi pegar o bebê que chorava, colocá-lo de volta no berço e seguir os 2 homens para o corredor. Assim que a porta se fechou, Dona Sônia desabou na cadeira, sem forças. Vitória tremia, os olhos vermelhos. "Bela," ela se virou para mim, a voz sumindo. "O mano vai ficar bem, não vai?" Eu não sabia o que responder. Desde que me casei com o Tiago, nunca o vi ser confrontado dessa forma, muito menos no hospital. Eu pensava que nossa vida era feita de atritos normais entre nora e sogra, da pressão financeira, do vestibular da Vitória. Só agora eu entendia que por trás de tudo havia um abismo muito mais profundo que Tiago vinha escondendo de toda a família. Do corredor vinham sons abafados de discussão. Eu não conseguia ouvir direito. Só percebia a voz do Tiago ora alta, ora baixa, enquanto a dos outros 2 se tornava cada vez mais agressiva. Dona Sônia de repente começou a chorar. "A culpa é minha. Mimei ele demais." Virei-me para olhá-la. Em poucos dias, aquela mulher sempre rígida e afiada parecia ter envelhecido uma década. Seu cabelo estava desgrenhado, seus olhos fundos e suas mãos tremiam tanto que não conseguiam segurar um copo de água. O pai dele morreu cedo. Criei os 2 sozinha. O Tiago sempre foi um menino bom, amava a mãe e a irmã. Eu achava que ele nunca faria nada de errado. Sua voz embargou. Não imaginava que ele estava carregando tudo isso sozinho por tanto tempo. Fiquei em silêncio. Se fosse antes, eu pensaria que ela estava se fazendo de vítima para me comover. Mas agora, vendo seu desespero, eu sabia que ela estava genuinamente com medo. Medo de perder o filho, medo de a família se desintegrar, medo de que tudo que ela tentou manter por tantos anos estivesse finalmente desmoronando. Vitória enxugou as lágrimas e sentou-se ao meu lado. "Cunhada, me desculpa." Suspirei. "Você não tem culpa." "Tenho sim." Ela baixou a cabeça. "Se não fosse pelo meu vestibular, não assuma toda a culpa." Eu a interrompi. "Mas desde pequena, a mãe sempre disse que a família inteira tinha que se sacrificar pelos meus estudos. Eu achava que isso era normal." Olhei para aquele rosto jovem e meu coração amoleceu. Vitória tinha apenas 18 anos, uma idade em que ainda não se entende a pressão do mundo adulto. Ela estava acostumada
a viver sob a proteção da mãe, acostumada a ser o centro das atenções. Ela nunca soube que, para manter essa sensação de normalidade, alguém estava pagando um preço em silêncio. A porta se abriu de repente. Tiago entrou. O canto de sua boca estava cortado, a camisa amassada como se tivesse sido puxada com força. Dona Sônia se levantou, assustada. Eles te bateram? Não. Tiago balançou a cabeça. Eu me machuquei sozinho, mas pelo seu olhar, todos sabiam que não era tão simples. Ele se sentou, apoiando a cabeça nas mãos, e ficou em silêncio por um longo tempo. O quarto era preenchido apenas pelo som da respiração dos bebês e da chuva do lado de fora. Finalmente eu quebrei o silêncio. O que eles queriam? Tiago ficou quieto por alguns segundos e respondeu baixo. Queriam que eu assinasse os papéis da venda da casa mais rápido. Eu congelei. Eles sabem do apartamento. Sim. Você contou a eles? Não. Acho que investigaram por conta própria. Senti um calafrio. Aqueles homens não eram simples agiotas. Eles sabiam onde Tiago morava, sabiam da venda da casa e até o encontraram no hospital logo após o meu parto. Uma sensação de perigo pairava no ar. Tiago, eu o encarei. De quem você realmente pegou dinheiro? Ele riu com amargura. No começo foi só do banco. Depois precisei de dinheiro para pagar os juros e peguei por fora. Quanto mais eu pegava, menos conseguia sair. Quanto? Mais de 400 mil. Valor ajustado do original para R, 400 mil,00. O quarto ficou em silêncio absoluto. Vitória começou a chorar alto. Dona Sônia cambaleou e sentou-se. Eu fechei os olhos. 400 mil reais. Um número tão grande que eu não conseguia imaginar como Tiago tinha vivido durante todo esse tempo. Você pretendia esconder isso até quando? Como você ia resolver sozinho? Pagar aos poucos. Eu ri, desesperada. Pagar com o quê? Quanto você ganha por mês? Tiago abaixou o rosto. Eu achava que se me esforçasse por alguns anos, daria tudo certo. Mas os juros geravam mais juros e a dívida só crescia. Olhei para o homem à minha frente, sentindo raiva e dor. Ele estava errado, muito errado. Mas no fundo de seus olhos havia o cansaço de alguém que se enterrou na própria pressão por tanto tempo que não sabia mais como pedir ajuda. Nesse momento, meu telefone tocou. Era a Drá, Helena. Assim que atendi, ouvi sua voz apressada. Bela, onde você está? Estou no hospital. Eu sei, mas me escute. O comprador do apartamento acabou de informar que alguém está tentando bloquear a transação. Eu parei. Quem? Eles não disseram, mas parece ter a ver com a dívida do Tiago. Meu coração afundou. O que isso significa? Significa que o apartamento pode ter outros impedimentos legais que você não conhece. Fiquei paralisada na cama e naquele instante Tiago levantou a cabeça bruscamente e olhou para mim, como se soubesse o que tinha acontecido. Seu olhar era tão apavorado que eu entendi na hora. Aquele apartamento provavelmente não era mais nosso. Eu olhei fixamente para Tiago. O pânico em seu olhar era a resposta para todas as minhas perguntas. O homem que escondeu uma dívida de mais de 400 mil reais, que hipotecou nossa casa, agora escondia algo ainda mais grave. Abaixei o telefone e perguntei lentamente: o que mais você fez com o apartamento? Tiago não respondeu. Dona Sônia olhava para o filho e para mim confusa. O que está acontecendo? Eu continuei encarando Tiago. Adrá, Helena disse que a venda foi bloqueada. Alguém alega que o imóvel tem outro impedimento legal. Vitória, enxugando as lágrimas, olhou para o irmão com preocupação. Mano, Tiago abaixou a cabeça. Suas mãos se fecharam com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Muito tempo depois, ele disse com a voz rouca: eu assinei outro contrato de garantia. Senti um calafrio na espinha. Que contrato? O apartamento foi usado como garantia para um empréstimo particular? Dona Sônia se levantou de um pulo. O quê? Sua voz quase se quebrou. Você enlouqueceu? Tiago segurou a cabeça. Naquela hora eu não tinha outra escolha. Deitada na cama do hospital, a dor da cicatriz não era nada comparada à dor no meu coração. Aquele apartamento, onde investi as economias da minha juventude, onde pensei que criaria meus filhos, tinha sido secretamente apostado pelo meu marido enquanto eu, inocentemente, preparava o enxoval. Quando você assinou isso? Há uns 8 meses. Eu ri. Enquanto eu estava grávida, Tiago fechou os olhos. Sim, eu ia às consultas sozinha, me preocupava com cada lata de leite, cada fralda, e você estava penhorando nossa casa pelas minhas costas. Ninguém conseguiu responder. Dona Sônia cambaleou e sentou-se. Por que você não me contou? Eu vendi a casa do interior. Ainda poderíamos ter encontrado outra solução. Não havia mais solução.
Tiago olhou para o chão. Eu já tinha tentado de tudo. O quarto mergulhou em silêncio. Os 2 bebês dormiam tranquilamente. Eles não sabiam que, poucos dias após nascerem, sua família já estava à beira do colapso. Olhei para meus filhos e, naquele momento, entendi uma coisa. Se eu continuasse vivendo como antes, esperando que os outros mudassem, quem sofreria no final seriam eles. Naquela tarde, Adra, Helena veio ao hospital. Ela entrou com uma pasta grossa. Ao ver Tiago, apenas acenou com a cabeça e sentou-se ao meu lado. A situação é mais complicada do que pensávamos. Respirei fundo. Pode falar, doutora. Ela abriu a pasta. O apartamento dos Jardins do Sol está atualmente ligado a 3 obrigações financeiras diferentes. Dona Sônia, ao ouvir isso, ficou pálida. 3? Exato, confirmou Adra. Helena, uma é a hipoteca do banco, que já foi quitada. A segunda é um empréstimo particular com o apartamento como garantia. E a terceira é um termo de compromisso de transferência de direitos resultantes da venda do imóvel. Minha cabeça girou. O que isso significa? Significa que, se o apartamento for vendido, o dinheiro pode não ir para a família de vocês. O ar no quarto congelou. Tiago estava de cabeça baixa. Olhei para ele. Quantas outras coisas você escondeu? Não foi de propósito. Claro que não, eu ri com amargura. Você nunca faz nada de propósito. A frase o deixou sem palavras. Adra, Helena continuou. A sorte é que muitos desses documentos têm indícios de irregularidades. Ainda temos chance de reverter. Qual a porcentagem de chance? É difícil dizer. Fechei os olhos. A vida realmente sabe como zombar das pessoas. Eu tinha acabado de dar à luz. Deveria estar pensando em leite, fraldas, no sono dos meus filhos. Em vez disso, estava lidando com uma montanha de documentos de dívidas. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora e só restávamos eu e os bebês, Tiago sentou-se em um canto do quarto. Ele não dizia nada, e eu também não. O som do ar-condicionado era o único ruído. Muito tempo depois, ele falou. Eu sei que você me odeia. Olhei para a janela. Não. Tiago levantou a cabeça. Não odeio. Estou decepcionada. Minha voz era muito suave. É muito pior. Ele abaixou o rosto. Desde que nos casamos, sempre pensei que tinha que ser o seu porto seguro. Eu nunca te pedi para ser um herói. Eu sei. Ele sorriu com tristeza. Mas eu queria te dar uma vida melhor. E o resultado? Tiago não respondeu. Olhei para os bebês. Sabe o que mais dói? Não é a dívida. É o fato de você nunca ter confiado em mim. Ele parou. Se você tivesse me contado a verdade desde o início, pelo menos seríamos um casal enfrentando isso juntos. Virei-me para olhá-lo. Mas você escolheu esconder, decidir tudo sozinho. Me transformar na última a saber. Os olhos de Tiago ficaram vermelhos. Eu tive medo. Eu também tive medo, eu disse em voz baixa. Mas não te deixei sozinho. Pela primeira vez desde que saí de casa, Tiago chorou. Não um choro alto, mas lágrimas silenciosas que caíam em suas mãos. Olhei para aquele homem com o coração pesado. O amor ainda existia, mas a confiança estava quebrada. Na manhã seguinte, recebi alta. Ju veio me buscar cedo. Ao ver os bebês, ela se emocionou. Nossa, são a sua cara! É Uri. Dá pra ver? Claro. Ju se inclinou sobre o berço. Meus 2 tesouros estão aqui. O ambiente finalmente ficou um pouco mais leve, mas nesse momento o telefone da Drá, Helena, tocou. Sua voz urgente. Bela, aconteceu uma coisa. Meu coração apertou. O quê? O comprador do apartamento desistiu. Fiquei sem reação. Por quê? Disseram que alguém enviou a eles outro dossiê sobre o imóvel, incluindo uma cópia do termo de compromisso de transferência. Apertei o telefone. Quem enviou? Ainda não está claro. Imediatamente olhei para Tiago. Ele também empalideceu. Um mau pressentimento tomou conta de mim. Se essa pessoa queria sabotar a venda, não era o dinheiro que ela queria, mas outra coisa. Nesse instante, o celular de Tiago vibrou. Uma mensagem apareceu na tela. Assim que ele leu, levantou-se de um pulo. Impossível. Que mensagem? Perguntei. Tiago me mostrou o celular. Na tela, apenas uma frase curta. Se quiser o apartamento de volta, venha me encontrar hoje à noite. Sozinho. Milena. Fiquei paralisada. A mulher que parecia ter saído da história estava, na verdade, apenas começando a aparecer. Eu olhava para a mensagem no celular de Tiago, incrédula. Se quiser o apartamento de volta, venha me encontrar hoje à noite. Sozinho. Milena. Uma única frase que mergulhou o quarto em uma atmosfera pesada. Ju, que segurava um dos bebês, parou. É aquela Milena? Ninguém respondeu. Tiago apertava o celular com tanta força que seus dedos ficaram brancos.
Dona Sônia se levantou de um salto. Eu sabia! Ela voltou com segundas intenções. Olhei para ela e para Tiago. Meu coração já não sentiu o ciúme ou a dor de antes. Talvez depois de tantas reviravoltas, até as emoções se anestesiam. Eu só quero saber a verdade. Você vai? Tiago olhou para mim. Eu preciso ir. Então vá. Dona Sônia protestou. De jeito nenhum. Mãe, Tiago se virou. Se isso tem a ver com o apartamento, eu preciso ir. E se for uma armadilha, que mais eu tenho a perder? A frase silenciou o quarto. De fato, o dinheiro se foi, a casa estava quase perdida, a honra praticamente inexistente. Alguém encurralado não tem mais medo. Naquela tarde, fiz os trâmites da alta. Ju nos levou para o apartamento que eu tinha alugado. Um lugar pequeno, em um bairro antigo, mas tranquilo. Ao colocar os bebês no berço novo, pela primeira vez em dia, senti que podia respirar. O mais velho dormia profundamente. O mais novo franzia a testa e choramingava. Sentei-me entre os berços, olhando para eles com o coração dividido entre a dor e o aconchego. A partir de agora, minha vida não seria mais sobre agradar minha sogra ou salvar um casamento em ruínas. Seria sobreviver por essas duas crianças. Por volta das 7 da noite, Tiago ligou. Estou indo encontrar a Milena. Certo. Descanse. Fiquei em silêncio por um segundo. Se acontecer alguma coisa, me avise. Do outro lado, ele hesitou. Provavelmente não esperava que eu dissesse isso. Um tempo depois, ele respondeu com a voz rouca. Obrigado. Não disse mais nada. Depois de desligar, olhei para a varanda. A noite estava escura, a garoa fina. Um sentimento estranho me invadiu. Parecia que algo seria revelado esta noite. Às 9, meu telefone tocou. Era a Vitória. Ela começou a chorar assim que atendi. Bela, o que foi? A mãe desmaiou. Levei um susto. Como assim? Depois que o mano saiu, ela ficou sentada, sozinha. Alguém ligou, não sei quem, mas depois de ouvir ela ficou pálida e desmaiou. Apertei o telefone. Já a levaram para o hospital? Já. Bela, tô com tanto medo. Ouvindo a voz da menina, meu coração amoleceu. Ela só tinha 18 anos. Um adulto mal aguentaria tudo isso. Estou aqui, eu disse suavemente. Fique com a sua mãe. Depois de desligar, a inquietação aumentou. O telefone tocou de novo. Desta vez era Tiago. Atendi na hora. Alô? Do outro lado, muito barulho. Trânsito, conversas e a voz de Tiago anormalmente tensa. Bela, onde você está? Num café na Avenida Paulista. Encontrou a Milena? Sim. Sentei-me ereta. O que ela disse? Tiago ficou em silêncio por alguns segundos e então disse algo que me deixou paralisada. Minha dívida não foi por causa do investimento. Levantei-me de um pulo. O quê? Pelo menos não inteiramente, meu coração disparou. Explica isso direito. Ouvi um suspiro pesado. Eu te disse que fui enganado num investimento imobiliário. É verdade, eu investi. Mas o dinheiro que perdi foi só uns 80 mil. Minha cabeça girou. E os mais de 300 mil restantes? Silêncio novamente. Muito tempo depois ele disse, era do meu pai. Fiquei atônita. Do seu pai? Sim, mas eu pensei que seu pai já tinha falecido há muito tempo. Ele faleceu. A voz de Tiago estava rouca. Mas antes de morrer, ele deixou uma dívida. Eu estava completamente chocada. Em 3 anos como nora, nunca ouvi ninguém mencionar isso. Que dívida? Antigamente, meu pai fazia negócios com um amigo. Minha mãe nunca me contou porque queria esconder. Sentei-me. Tudo ficando cada vez mais confuso. Por que esconder? Porque esse homem era um ex-namorado da minha mãe. Senti como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre mim. O quê? O vento lá fora soprava forte. Eu mal conseguia respirar. Sua mãe teve outro namorado? Sim. Depois ele foi embora para longe e minha mãe se casou com meu pai. Tentei organizar as informações caóticas. E o que isso tem a ver com a dívida? Tiago riu com amargura. O credor de agora é esse homem. Fiquei sem reação. Tudo o que eu pensava que sabia desmoronou. Essa dívida não era apenas um investimento fracassado. Estava ligada a um segredo de décadas da família do meu marido. Você tá falando a verdade? A Milena acabou de me contar. Por que ela sabe? Porque esse homem é o tio dela. Deixei o pano que segurava cair. Na minha cabeça, um vazio. O ex-namorado da minha sogra, o credor da família, o tio da Milena. Todas as peças se encaixaram de repente. Antes que eu pudesse perguntar mais, ouvi um barulho do outro lado. Uma cadeira caindo, alguém gritando. A voz de Tiago. O que o senhor está fazendo? Fiquei apavorada.
Tiago? Ninguém respondeu, apenas sons de confusão. Segundos depois, uma voz masculina desconhecida soou no telefone. Se quer saber a verdade, vá para a casa antiga dos pais dele. Um calafrio percorreu meu corpo. Quem é o senhor? Alguém que pode te dizer por que sua sogra tem mais medo dessa dívida do que da própria morte. Tuti. A ligação caiu, fiquei imóvel. Os bebês dormiam em paz, mas eu sabia. O maior segredo da família do meu marido ainda não havia sido revelado. E talvez tudo até agora fosse apenas a ponta do iceberg. Fiquei imóvel no meio da sala, o telefone ainda na mão. Lá fora, a chuva parara. Os bebês dormiam, mas minha mente estava em turbulência. A frase do homem misterioso ecoava: sua sogra tem mais medo dessa dívida do que da própria morte. Se fosse apenas dinheiro, por mais que fosse, não deixaria uma mulher como Dona Sônia em pânico. Eu a conhecia. Ela era forte. O que então a assustava tanto? O telefone tocou. Era Vitória. Bela, a mãe acordou. Ela disse, a voz trêmula. Mas ela quer te ver. Agora, hesitei. Estou com os bebês. Eu sei. A voz dela embargou, mas ela disse que se não falar agora, não terá outra chance. Um sentimento estranho me invadiu. Talvez o segredo estivesse prestes a ser revelado. Uma hora depois, Ju ficou com os bebês para que eu pudesse ir ao hospital. A cicatriz ainda doía, mas eu fui. Não por curiosidade, mas por necessidade de saber a verdade. Dona Sônia estava na cardiologia. Em poucos dias ela emagrecera visivelmente. Seu rosto, antes severo, agora era só cansaço e velhice. Ao me ver, ela sentiu. Sente-se. Sentei-me. No quarto, só nós três. Muito tempo depois, ela falou. Isabela, me desculpe. Fiquei chocada. Em 3 anos foi a primeira vez que eu ouvi dizer isso. Ela sorriu com tristeza. Você está surpresa, não é? Eu não respondi. Na verdade, eu queria ter dito há muito tempo, mas não tive coragem. Dito o quê? Ela fechou os olhos. O Tiago não é filho biológico do meu falecido marido. Meu corpo congelou. Vitória ao lado também ficou paralisada. Dona Sônia começou a chorar. Eu sabia que um dia isso viria à tona. Lágrimas rolaram por seu rosto enrugado. Mais de 30 anos atrás, o homem que eu amava era o Ademar. Lembrei-me do nome que Tiago mencionara. O ex-namorado, o credor, o tio de Milena. Nós nos amávamos, mas a família dele era muito pobre. Meu pai não aceitou, a voz dela falhou. Fui forçada a me casar com outro. No dia do casamento eu já estava grávida. O quarto ficou em silêncio absoluto. O verdadeiro pai do Tiago é o Ademar. Vitória levou a mão à boca. Eu também estava em choque. Todas as peças se encaixaram. A dívida, o medo de Dona Sônia, a aparição de Milena. Tudo tinha um porquê. Meu marido sabia, mas mesmo assim criou o Tiago como se fosse seu próprio filho. Ela continuou, chorando. Meu coração apertou. Ele era um bom homem. Muito bom. Ela sentiu. Nunca fez diferença entre o Tiago e a Vitória. Então por que o seu Ademar está cobrando a dívida agora? Dona Sônia fechou os olhos. Porque anos atrás eu o traí. Eu prometi fugir com ele, mas no final não tive coragem. Eu comecei a entender. Um homem abandonado pela mulher que amava, que perdeu o filho por mais de 30 anos. Agora ele não queria apenas dinheiro, queria de volta toda a dor que sentiu. A porta se abriu. Tiago entrou. Atrás dele, um homem de uns 60 anos, alto, cabelos quase todos brancos, olhar afiado, mas cansado. Ao vê-lo, Dona Sônia desabou em choro. Ele ficou parado, sem se aproximar, sem se afastar. O quarto parecia ter parado de respirar. Muito tempo depois ele falou. 33 anos. Dona Sônia cobriu o rosto. Me desculpe. Seu Ademar sorriu com tristeza. Se um pedido de desculpas resolvesse tudo, seria bom demais. Tiago estava imóvel. Olhei para ele, o coração doendo. Em um único dia, ele descobrira que o pai que o criou não era seu pai biológico e que o credor que o estava levando à ruína era, na verdade, seu verdadeiro pai. Ninguém aguentaria isso com calma. Seu Ademar se virou para Tiago, seu olhar pela primeira vez tremendo. Você cresceu. Tiago não disse nada. No dia em que te vi na empresa, eu te reconheci na hora. Fiquei surpresa. Eles já tinham se encontrado. 3 anos atrás, seu Ademar olhou para Tiago. Eu já sabia que ele era meu filho. Dona Sônia levantou a cabeça. Se você sabia por quê? Porque eu queria ouvir da sua boca, ele respondeu. O silêncio voltou. Seu Ademar tirou uma pasta da bolsa e a colocou sobre a mesa. Eu não quero o apartamento.
E também não preciso do dinheiro. Tiago levantou a cabeça. Então por quê? Seu Adhemar olhou para Dona Sônia. Eu só queria a verdade. Então empurrou a pasta em minha direção. Mas antes, tem algo que a Isabela precisa saber. Olhei para a capa da pasta. As palavras me gelararam. Resultado de exame de DNA. Eu olhava para a pasta na mesa. As palavras resultado de exame de DNA pesavam no ar. Ninguém falava. Dona Sônia, na cama, estava pálida. Vitória, perto da porta, tinha os olhos vermelhos. Tiago parecia uma estátua. Apenas seu Adhemar mantinha calma. Uma calma que revelava as tempestades que ele havia enfrentado. Abri a pasta lentamente. A primeira página era a conclusão do laboratório. O resultado confirmava a paternidade de seu Adhemar sobre Tiago com precisão quase absoluta. Mesmo já sabendo, ver aquilo em preto no branco foi um choque. Quando o senhor fez o exame? Perguntou Tiago. Há mais de 2 anos. Dona Sônia se assustou. 2 anos? Sim, ele assentiu. Eu encontrei o Tiago em uma reunião de negócios. Quando ele entrou, tive uma sensação estranha. Ele se parecia demais comigo quando jovem. Ele sorriu com tristeza. No começo, achei que era coincidência, mas quanto mais o encontrava, mais certeza eu tinha. Então o senhor fez o exame, disse Tiago. Sim, mas não revelei. Eu queria ouvir da boca dela. Dona Sônia abaixou a cabeça, as lágrimas caindo silenciosamente. Nesses anos todos, não tive um dia de paz. Vivia com medo. Medo de quê? Perguntou seu Adhemar. De você voltar. Ele riu. Um riso triste. E eu pensando que você já tinha me esquecido. Nunca esqueci. Ela chorou abertamente. Pela primeira vez, vi aquela mulher forte chorar como uma criança. Não por dinheiro, mas por uma juventude perdida. Seu Adhemar se sentou. Eu não vim aqui para levar meu filho, e não preciso que ninguém me chame de pai. Eu só queria que, antes de eu partir, tudo ficasse claro. Partir? Eu perguntei. Ele sorriu levemente. Câncer de fígado. Estágio final. O quarto ficou em silêncio. Até Tiago ficou chocado. Descobri há quase 1 ano. No começo, pensei em levar esse segredo pro túmulo. Eu entendi por que ele apareceu agora. Não era vingança, era porque seu tempo estava acabando. Ele tirou outro envelope da pasta. A dívida do Tiago foi quitada. Dona Sônia levantou a cabeça. O quê? Tiago também ficou pasmo. Como assim? Eu paguei tudo. Os agiotas que foram ao hospital eram meus homens. Tiago se levantou. Seus homens? Sim, porque se eu não os levasse ao limite, vocês nunca contariam a verdade. Dona Sônia chorou. 30 anos e você continua o mesmo teimoso. E você? Ele sorriu, continua aguentando tudo calada, como antigamente. Eu assistia a tudo. Ódio, mal-entendidos, segredos, tudo nascido de palavras não ditas. Então, o investimento que deu errado era real? Perguntou Tiago. Sim, confirmou seu Adhemar. Mas a maior parte do dinheiro depois foi eu quem administrou por trás. Por quê? Porque, sabendo ou não, você ainda é meu filho. Tiago se virou, os ombros tremendo. O homem de mais de 30 anos finalmente chorou. Por alívio, por arrependimento. Arrependimento pelo pai adotivo que ele amava e pelo pai biológico que mal encontrou e já estava prestes a perder. Vitória se aproximou de seu Adhemar e se curvou. Obrigada, senhor. Ele ficou surpreso. Pelo quê? Se não fosse o senhor, meu irmão talvez tivesse desmoronado. Seu Adhemar sorriu. Essa menina se parece com a mãe quando jovem. Pela primeira vez em dias, um sorriso apareceu no quarto. Naquela noite, voltei para o apartamento com os bebês. Tiago veio junto. No caminho, quase não conversamos. Em casa, enquanto eu ninava o mais velho, Tiago ficou na varanda, olhando a cidade. Um tempo depois, ele disse: Bela, eu preparei os papéis do divórcio. Eu parei. Ele se virou para mim, o olhar mais sereno. Acho que você merece uma vida melhor. Não quero usar os bebês para te prender. O quarto ficou em silêncio. Olhei para o homem que eu amei, odiei e com quem vivi meus melhores anos. Muito tempo depois, perguntei: E depois do divórcio, o que você vai fazer? Vou ficar um tempo com o seu Adhemar. Eu assenti. Nesse momento, meu celular vibrou. Uma mensagem da Drá, Helena. Era uma foto do testamento mais recente de seu Adhemar. E o único herdeiro nomeado eram meus 2 filhos recém-nascidos. Eu olhava para a foto do testamento, atônita. O documento nomeava meus 2 filhos como únicos herdeiros de uma fortuna considerável em imóveis, ações e dinheiro.
Senti uma pontada de preocupação. Não era ganância, mas surpresa. Tiago viu a foto. Ele realmente fez isso, disse em voz baixa. Ele já tinha mencionado, mas não achei que fosse sério. O quarto ficou em silêncio. Eu olhei para meus filhos. Eu não quero aceitar. Por quê? Porque não é nós. Bela, ele disse. Ele não deixou para nós. Deixou para eles. Eu entendi. Seu Adhemar estava investindo na próxima geração. Uma forma de compensar o tempo perdido. No dia seguinte, fomos visitar seu Adhemar no hospital. Ele estava sentado perto da janela, o sol iluminando seus cabelos brancos. Eu vim por causa do testamento, eu disse. Acho que o senhor deveria mudar. Por quê? Porque eles são muito pequenos e a fortuna é muito grande. Ele riu. É exatamente por serem pequenos que fiz isso. Se eu deixasse para o Tiago, ele recusaria. Se deixasse para a mãe dele, ela também não aceitaria, e não confio em mais ninguém. Ele olhou para o jardim. Quando o tempo está acabando, a gente pensa muito. O que mais lamento não é o dinheiro, é o tempo. Naquele dia, ao sairmos, ele me chamou. Isabela, posso te pedir um favor? Se um dia eu não estiver mais aqui, não deixe o Tiago ficar sozinho. Ele é como a mãe, aguenta tudo, mas é como eu, esconde tudo no coração. Eu assenti, com o coração apertado. Nas semanas seguintes, a vida se acalmou. Vitória passou no vestibular. Dona Sônia mudou. Ela visitava os netos todos os dias. Seu olhar não mais severo, mas cheio de ternura. Uma tarde, ela me perguntou: Você ainda me odeia? Eu hesitei. Eu já odiei muito. Mas agora, tô cansada demais para odiar. As lágrimas dela caíram. Eu sei que errei. Quando percebi, já era tarde demais. Olhei para aquela mulher e pela primeira vez não vi minha sogra, mas uma mãe cheia de arrependimentos. Sorri levemente. Vamos deixar o passado para trás, mãe. Ela chorou, desta vez de alívio. Uma semana depois, seu Adhemar faleceu. Foi uma manhã tranquila. Antes de partir, ele disse a Tiago: Não viva como eu. Seu funeral foi simples, mas cheio de pessoas que ele ajudara silenciosamente ao longo dos anos. Entendi que o valor de uma pessoa não está no que ela deixa, mas no bem que ela espalha. O testamento, como esperado, deixou tudo para meus filhos, mas com uma condição. Um fundo familiar administraria tudo para a educação deles e para a caridade. Ninguém poderia usar para fins pessoais. Até no final ele pensou em tudo. Um ano depois, nossa nova vida estava cheia de risos de crianças. Meus filhos já corriam pela casa. Tiago e eu, embora não casados novamente, estávamos reconstruindo nossa relação, devagar, com mais cuidado e sinceridade. Numa manhã de fim de semana na varanda, Tiago me perguntou: Você se arrepende? Do quê? De ter se casado comigo. Olhei para meus filhos brincando, para o homem que me causou tanta dor, mas que também cresceu tanto. Eu sorri. Não, porque no final eu aprendi uma lição simples. Família não é um lugar sem erros, mas um lugar onde pessoas que se machucaram escolhem aprender, consertar e seguir em frente. E às vezes o maior presente da vida não é dinheiro ou uma casa, mas a chance de recomeçar com as pessoas que você ama ainda ao seu lado.